A história de Raabe, a prostituta, canal Coração Quebrantado. Raabe era assim, uma mulher toda errada que vivia numa cidade pagã cheia de imoralidade. E não bastasse isso, a cidade estava aos poucos dias de ser destruída. E as imensas muralhas que as protegiam iriam cair por terra. Olhando de fora, portanto, nós vemos uma mulher que levava uma existência medíocre e pecaminosa, e agora ela estava condenada à morte com os demais habitantes de Jericó. Só que ela olhava para o futuro, pensava grande, e essa atitude chamou a atenção de Deus. Por isso, os dois espiões foram enviados a ela. Raabe era uma prostituta, mas ela tinha coragem. Ela queria vencer e enxergava adiante, mesmo não tendo Deus na vida. Foi por pensar grande que Raabe reconheceu a grande oportunidade que tinha diante de si. Enquanto os demais habitantes da cidade se deixavam dominar pelo terror, a presença dos dois espiões em sua casa significou para ela a chance de mudar de vida. E para alcançar o que desejava, ela arriscou a sua própria vida, pois, de acordo com o relato bíblico, o rei de Jericó, ele foi informado de que os dois espiões israelitas estavam escondidos na casa dela, o que era um ato de traição. E os soldados que o soberano enviou à casa de Raabe para investigar o assunto estavam furiosos e desesperados, porque serviam um Deus pequeno que não podia fazer nada e por isso não era capaz de mudar a história deles. E Raabe, até então, servia a esse mesmo Deus, só que ela era uma mulher de visão. Ela sabia que se o Deus dos israelitas abrir o Mar Vermelho, era capaz de destruir qualquer inimigo que cruzasse o caminho do seu povo. E todos os outros habitantes de Jericó sabiam desses milagres, porém ela foi a única que não teve dúvidas em trocar o Deus pagão, a qual estava servindo, pelo todo-poderoso Deus de Israel. Por esse motivo, quando percebeu que os homens do rei estavam chegando para prender os espiões e assim acabar com a chance da vida dela, Raabe, ela não hesitou e disse aos dois israelitas: rápido, esconda-se. Se os espiões fossem capturados, Raabe não teria outra oportunidade de mudar de vida, porque em poucos dias ela e todos os cidadãos de Jericó estariam mortos. Pensando rápido, providenciou para eles um esconderijo no terraço, entre as canas do linho. O linho era uma planta de 1 metro mais ou menos de altura, e antes de se retirarem as fibras para fazer o tecido, as canas eram estendidas em lugares planos, como o terraço das casas, para secar. E foi debaixo dessas canas que Raabe escondeu os dois israelitas. Se ela não tivesse fé em Deus, ela teria simplesmente entregado os espiões aos soldados para ter pelo menos um gostinho de vingança antes da destruição de Jericó, que todos sabiam que era inevitável. Já que vocês vieram para destruir a minha cidade, agora vocês vão morrer. Raabe, ela sabia, no entanto, que Deus tinha não só poder para destruir, como também para salvar. E ela queria, mais de que tudo, ser salva e mudar de vida. Assim, depois de esconder os dois homens, ela vai atender a porta. Soubemos que há 2 espiões na sua casa, disse o comandante do grupo de soldados. É verdade, ela respondeu, só que eles já foram embora. Eu nem sabia que eles eram espiões e eles acabaram de sair. Mas as portas da cidade já foram fechadas, por isso dá tempo ainda de vocês o apanharem. Eles foram por ali, corram! E os soldados acreditaram nela, afinal era uma cidadã que, como eles, corria o risco de morrer nas mãos dos israelitas invasores. E os soldados não imaginavam, porém, que dentro dela algo gritava por mudança. Raabe não pensava como eles. Há pessoas que não despertam o guerreiro que tem dentro de si e ficam apenas pensando: eu vou ser destruído, eu vou morrer, tudo vai acabar.
nada vai dar certo para mim. Mas eu quero dizer para você que Deus ele está torcendo para que essas pessoas tomem uma atitude e sejam transformadas. Raabe demonstrou muita coragem e esse é um passo necessário para quem deseja mudar de vida, porque o desejo de mudar de vida não é tudo. Deus vê o coração de quem deseja mudança de vida, mas espera antes disso uma mudança de atitude. Desejar uma coisa e não fazer nada para obtê-la não leva a lugar nenhum. E quando Raabe resolveu agir para alcançar a nova vida que desejava, já batia dentro dela um coração diferente. Ela ainda era uma prostituta pagã, porém já pensava como crente. Oh, glória! O desejo de mudança chama a atenção de Deus, mas que mantém a atenção dele sobre você é a sua atitude de fé e de coragem diante das bênçãos que você está desejando. Quando os soldados foram embora, tendo certeza de que ela fechou a porta e se encostou na parede, com o coração saindo pela boca. Mas a decisão já estava tomada, por isso ela partiu para a etapa seguinte do seu plano. Antes que os espiões deixassem a sua casa, ela foi conversar com eles. Posso pedir uma coisa para vocês? Pode, eles responderam. Tenho certeza de que eles já sabiam o que ela ia pedir, porque Deus ele já estava agindo e lhes havia revelado a intenção dela também. Quem é de Deus sabe das coisas antecipadamente pela boca do próprio Deus. Sabe o que é? Ela disse. Ouvi falar do Deus em vocês e ele é diferente do meu. O meu não faz nada, me deixa aqui, não me enxerga, não me vê. Não vê a minha alma que está doente, não ouve o meu grito dentro de mim, não vê e eu preciso de socorro. Nenhuma prostituta gosta de ser prostituta. Não é essa a vida que elas desejam. Todos olham para a prostituta, mesmo os que se utilizam dela e só sabem atirar pedras. Por isso, o maior sonho delas é largar a profissão. O meu Deus me deixa aqui, não se importa comigo, queixa-se Raabe. Mas o Deus de vocês se importou comigo porque ele trouxe vocês a mim. Sei que ele é poderoso porque ele abriu o mar vermelho. Eu nunca ouvi falar de um Deus capaz de fazer isso. Vocês saíram do Egito, da escravidão e passaram a seco pelo meio do mar. Isso é incrível! Eu quero viver o que vocês estão vivendo. Eu quero que esse Deus salve a minha vida, meu pai, a minha mãe, os meus irmãos. E eu estou espiritualmente doente, mas esse Deus enviou vocês aqui. Quem tem fé, coragem e visão sabe que as coisas não acontecem por acaso e aqueles homens não estavam ali à toa e eles também sabiam disso. Então responderam: tudo bem, será a nossa vida pela sua. Você nos protege e nós protegemos você. E ela morava em cima do muro da cidade, que era muito largo. Mas as muralhas iriam ser destruídas e o único jeito era que a casa dela fosse preservada quando tudo viesse abaixo. E as casas construídas ao lado da residência dela iriam se transformar em montes de pedras misturadas com o restante do muro. Mas Deus estaria olhando para Raabe, porque ela era diferente e iria protegê-la. Deus vai atrás daqueles que faz a diferença. E os espiões então instruíram Raabe a amarrar uma fita vermelha na janela. Na hora que Israel atacasse a cidade, todos os que estivessem dentro daquela casa marcada seriam salvos. E Raabe acreditou na palavra deles, porque sabia que eles eram homens de Deus. E quando o crente se une a alguém que de fato tem visão de Deus, a visão espiritual é ampliada e as mudanças começam a acontecer. Quando alguém decide mudar, o futuro dele é alterado para sempre. E foi o que aconteceu com Raabe. Ela tomou a decisão de mudar a própria vida e conheceu um futuro maravilhoso.
O dia da tomada de Jericó finalmente chegou e naquele dia a cidade ela foi rodeada 7 vezes, o povo marchando e os sacerdotes tocando as buzinas. Depois da 7ª volta, o povo, por ordem de Deus e de Josué, começaram a gritar. Então todos presenciaram um espetáculo terrível. As imensas muralhas de Jericó começaram a desmoronar e nesse momento Josué chamou os 2 espiões e perguntou: como fica o juramento que vocês fizeram a Raabe? A casa dela fica lá em cima. E agora? Ela e a família toda morrerão. E nós fizemos um juramento. Vamos correr até lá. Mas quando alguém está decidido a uma transformação, o homem pode até esquecer, mas Deus não se esquece. E de fato, Josué registra que a casa foi preservada e que ninguém da família de Raabe morreu. Entraram jovens, os espias, e atiraram Raabe, o seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Eles retiraram todos vivos porque Deus cumpriu o juramento na vida daquela prostituta. Quando Deus faz uma promessa, ele cumpre tudo o que foi prometido. Se Deus lhe fez uma promessa, pode se preparar, porque ainda que o homem esqueça, ele vai se lembrar do que lhe prometeu e tudo se cumprirá na sua vida. A primeira coisa que Deus fez por ela foi libertá-la da sua existência pagã. Em seguida, Deus tratou de garantir a sua subsistência sem a necessidade de se dedicar à antiga pecaminosa profissão de prostituta. Mas as bênçãos não acabaram aí. O marido que Deus providenciou para Raabe é mencionado na passagem de abertura do Novo Testamento. Está lá registrado: Salmão gerou a Raabe a Boaz. Esse de Ruth gerou Odebe, Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Raabe e Salmão tiveram um filho chamado Boaz. E esse Boaz protagonizou uma das mais belas histórias de amor com Ruth, uma moça moabita que veio morar em Israel. Raabe, a prostituta de Jericó, veio a fazer parte da árvore genealógica de Cristo. Que coisa linda, né? Raabe, se ela não tivesse tido coragem, ela perderia a casa, o pai, a mãe, os irmãos e a própria vida. Teria morrido naquela vida miserável sem conhecer um futuro cheio de esperança. Foi a coragem que a salvou a família e a vida dela, que lhe deu um marido, um filho e um lugar de muita honra nos anais da história. Ai, que história linda! Ai, que história maravilhosa, né? Então, eu quero dizer para você que a dor na qual você está passando hoje, ou a situação que nem você está entendendo, irá resultar no maravilhoso testemunho de vida amanhã. O Deus a quem você serve não é pequeno. Ele foi capaz de abrir o Mar Vermelho e de salvar Raabe e a sua família, enquanto o restante da cidade deles foram destruídos. Para mudar a história de sua vida, tudo que Deus requer é fidelidade e um pouco de coragem. Não importa o que você esteja preso a uma vida de prostituição, homossexualismo, abandono ou qualquer tipo de sofrimento, Ele pode transformar e conduzir a sua existência miserável a um futuro de glória. Talvez você se ache fraco e esteja dizendo para si mesmo: eu não vou conseguir, eu estou acabado. Minha resposta é: tenha coragem. É isso que Deus está esperando de você, meu irmão. É isso que Deus está esperando de você, minha irmã. A boa notícia é que mesmo nas piores situações nós podemos ter coragem. Josué reuniu coragem para encarar a responsabilidade de liderar Israel no momento em que ele estava desanimado. E Raabe, ela tomou uma atitude corajosa, sendo uma mulher pecadora. Você deseja uma mudança? Então, coragem, você vai conseguir também. Amém? Gostou desse conteúdo? Que história linda! Eu estou impactada. Essa história é maravilhosa. Você também vai conseguir. Gostou? Inscreva no canal, dá um like. Compartilha com seus amigos que não conhecem essa história maravilhosa. Compartilhe com seus amigos que pensam que a vida dela não vai ter mudança nenhuma. Ela vai criar coragem também e haverá mudança. Dê o seu like e deixa seus comentários também. E até o próximo conteúdo em nome de Jesus.